Bem, nesse vídeo a gente vai ver diagrama sólido-líquido, a formação de compostos. Então aqui está um diagrama simples para uma mistura que forma compostos, né? Então qual a ideia? A ideia agora é que a gente tem na esquerda A puro, na direita a gente tem B puro, só que A e B, quando solidificam, formam um composto, nesse caso um composto AB2 aqui. Então a gente agora tem três parâmetros, né? A gente tem o A puro aqui, B puro aqui, e a gente tem essa linha aqui AB2 puro. Então, percebam que esse diagrama, né, aqui à esquerda a gente tem como se fosse uma mistura A mais AB2, e à direita a gente tem como se fosse uma mistura B mais AB2. Então a gente tem basicamente dois diagramas eutéticos aqui a preço de um. Né? A gente tem dois espelhados aqui. Então à esquerda a gente tem aqui, na verdade o diagrama inteiro, né? A gente tem líquido aqui em cima. Daí, dependendo da composição, se for à esquerda aqui de AB2 ou à direita de AB2, a gente tem regiões diferentes. À esquerda de AB2, nessa região aqui a gente tem uma mistura de A puro mais líquido. Aqui a gente tem uma mistura de líquido mais AB2 puro, né? Qualquer pontinho aqui a gente teria líquido mais AB2 puro. Nessa região aqui de baixo, a partir daqui desse ponto eutético aqui, né? Dessa composição eutética, a gente tem a formação de A mais AB2 puro. Aqui A mais AB2 puro. Aqui à direita a discussão é semelhante, né? Só que ao invés de equilíbrio entre AB2 e A, a gente tem equilíbrio entre AB2 e B. Então aqui em cima a gente tem líquido, A mais B líquido, né? Aqui na fase líquida pode ter AB2 também, tá? Por exemplo, eu acho que é o Atkins ou o Levine que dá um exemplo de fenol e uma amina que formam um composto também na fase líquida. Então nessa região aqui a gente tem um equilíbrio entre líquido e AB2, entre líquido e B puro, né? E entre AB2 e B puro. Percebam que aqui, né, não importa quanto baixa a temperatura você vai, você nunca tem um equilíbrio entre A puro e B puro, porque esses compostos formam AB2. Então aqui na esquerda a gente tem um equilíbrio entre A puro, na fase sólida, né, e AB2 puro, e aqui à direita a gente tem B e AB2 puro. Outra coisa interessante, né, acho que isso está meio claro já, que a gente tem dois pontos eutéticos. Né? Tem essa mistura eutética aqui, em que a gente tem equilíbrio três fases, A puro, um líquido com essa composição eutética aqui, né, e AB2 puro, sólido, né, e esse outro ponto eutético aqui, então a gente tem o líquido com essa composição eutética aqui, B puro e AB2 puro. Então a gente tem dois pontos eutéticos no sistema, né? Aqui tem outro diagrama aqui formando um composto de uma composição C arbitrária, né? Então aqui nessa curva em azul aqui a gente está na variação do ponto de congelamento, né? Aqui em cima a gente tem líquido, uma fase, e aqui embaixo a gente tem duas fases de sólidos, né? Só que dependendo da região você tem uma mistura de sólidos diferentes, né? Aqui à esquerda desse ponto C aqui a gente tem A sólido e C sólido a partir dessa temperatura eutética aqui. E a partir dessa outra temperatura eutética aqui à direita dessa composição C, a gente tem uma mistura de B sólido e C sólido. Né? Então vamos ver, interpretar essa isopleta aqui. Né? A interpretação é igual ao do diagrama eutético simples. Né? Em A1 a gente tem só líquido. Em A2 a gente começa a ver o sólido C formado. Esse C seria seria um composto AB, né? Não é uma mistura, é um composto novo, tá? Como se reagisse e formasse alguma coisa nova. Então aqui começa a formar esse sólido C. Em A3 a gente tem equilíbrio entre o sólido C e o líquido. Em A4 a gente tem três fases, né? O sólido C puro, B puro e uma solução com essa composição eutética aí. E abaixo de A4 né, a gente tem uma mistura sólida entre C puro e B puro. Bem, no caso anterior, era um caso simples, em que a maioria dos casos, né, que o composto formado aqui apresenta um máximo aqui no, no diagrama, né, sólido-líquido. Aqui também, né, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, composto C se funde congruentemente. Né? O que significa essa palavra? Outra palavra estranha, congruentemente. Significa que se a gente pegar C aqui e for aquecendo, C sólido for aquecendo, C vai se fundir nesse ponto aqui. E o líquido formado vai ter a mesma composição global, né, ao longo dessa isopleta, que o composto C puro.
Então por isso que a gente fala que se funde congruentemente, que o líquido formado, quando se funde, tem a mesma composição do sólido, tá? Do composto. Bem, aqui é um diagrama que forma vários compostos, né? Então aqui esse diagrama, isso é bem comum, principalmente para água e sais, né? Formam vários sais hidratados, né? Então aqui a gente tem um exemplo do cloreto férrico, né? Que formam sempre os pontos de máxima. A gente tem 1, 2, 3, 4 compostos. Né? A gente tem aqui cloreto férrico com 12 águas de hidratação. Aqui a gente tem o cloreto férrico 7 águas. Aqui a gente tem com 5 e aqui a gente tem com 4. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 compostos. Né? Então é um diagrama, parece complexo, mas nem é tanto. Né? Então aqui à esquerda a gente tem água pura, à direita a gente tem cloreto férrico puro. E a cada um desses máximos a gente tem um composto, né, sendo formado. Então aqui em cima a gente tem uma fase só, a solução de água e cloreto férrico. Aí, dependendo da composição que você diminui a temperatura, você pode formar um sal com uma composição diferente. Por exemplo, nessa região aqui a gente tem gelo, né, em equilíbrio com o líquido. Essa região aqui a gente tem daí o cloreto férrico com essas 12 águas de hidratação em equilíbrio com o líquido. Aqui a gente tem um ponto eutético, que a gente tem água, cloreto férrico com 12 águas de hidratação e o líquido com a mistura eutética. E aqui embaixo a gente tem dois sólidos, né? A água sólida, o gelo, e mais o cloreto férrico com 12 águas de hidratação. A interpretação é a mesma para os outros pontos, né? Que sempre a gente tem um ponto eutético, 2, 3, 4, 5 pontos eutéticos. Né? E, bem, aqui, por exemplo, vamos partir aqui. Vamos pegar esse aqui que parece mais estranho. Né? Nessa região aqui de baixo, a gente tem cloreto férrico e água, né? Desculpa, duas fases diferentes, né? É porque aqui tá o Castrol não ajudou muito, né? Então aqui são com 4, né? Então nessa linha aqui indica o cloreto férrico com 4 águas de hidratação e essa linha aqui com 5. Então em qualquer ponto aqui a gente tem um equilíbrio entre dois sólidos, cloreto férrico com 5 ou 4 águas de hidratação. Aqui toda, né? Aqui tudo, nessa barrinha quadrada aqui. Aqui nessa regiãozinha aqui a gente tem um equilíbrio entre o cloreto férrico com 5 águas e o líquido. Essa região a gente tem um equilíbrio entre o líquido e o cloreto férrico com aqui 4 águas de hidratação. E aqui em cima a gente tem a solução. Bem, esse diagrama também é bem típico para semicondutores, né? Dos grupos 13 e 15, como acenito de galho. Né? Esse galho é esse aqui que é bem conhecido, é bem utilizado, não é nada excêntrico. Isso aqui é um comportamento, né? Tem de um diagrama sólido líquido com formação de composto, mas pode ter uns casos um pouco mais excêntricos que esse aí. Por exemplo, a gente até agora viu o diagrama com essa cara aqui, né? Que o ponto de solidificação aqui para o composto é o máximo em relação dos compostos puros. Né? Pode ser o caso, ou que esse ponto de congelamento caia, ou que um ponto de congelamento do composto puro seja muito alto. Né? Como por exemplo nesse caso aqui, que já é parecido com o caso do cloreto férrico, um dos cloretos férricos que a gente viu anteriormente, né? Ou um caso extremo, esse caso aqui, né? É que um ponto de congelamento do puro é muito maior que o do composto, que o máximo aqui de formação do ponto de congelamento do composto praticamente desaparece. Né? E a gente tem esse comportamento aqui. A gente some um ponto eutético. Né? Percebam que aqui a gente tem dois pontos eutéticos, né? Duas misturas eutéticas, e aqui a gente só tem uma. Um deles sumiu. Então nesse diagrama aqui, né, que é também um diagrama de formação de composto, a gente tem líquido aqui em cima. Nessa região a gente tem líquido mais B puro. Nessa região aqui a gente tem B puro mais esse composto A2B. Nessa região a gente tem um equilíbrio líquido e A2B puro. Nessa região aqui a gente tem equilíbrio A e A2B puro. Nessa região a gente tem equilíbrio o líquido mais A puro. Né? Então o ponto eutético, esse máximo aqui, de forma de solidificação do composto, C, sumiu, né? Nesse caso aqui, extremo à direita. Então a gente chama esse ponto P de ponto peritético. Né? Nesse ponto P, é mais um nome esquisito, né? Nesse ponto P a gente tem que a decomposição ou a formação do composto. Né? Isso dependendo se você está aquecendo ou diminuindo a temperatura nesse ponto P. Então a gente tem essa reação peritética, que é o composto formando A mais solução, ou solução mais A formando o composto A2B.
Então a gente fala que esse composto C, né, funde de forma incongruente, ou se funde incongruentemente. Né? O que significa isso? Bem, como eu tinha falado antes, né, quando um composto funde com um líquido com a mesma composição que ele tinha no sólido, ele se funde de forma congruente. Nesse caso aqui ele é incongruente por quê? Imagine se a gente tem esse composto A2B aqui, se a gente for aquecer ele, aquecer, nesse ponto M aqui começa a ter um equilíbrio com o líquido, aqui ao longo dessa curva NM. Né? Ao longo dessa curva a gente só tem A2B sólido, a partir desse ponto M começa a formar líquido. E esse líquido formado tem uma composição diferente, né, do composto original, por isso que ele se funde de forma incongruente. Ele se funde, ele forma um líquido com uma composição diferente do composto original. Acho que vai ficar claro mais nesse diagrama aqui do Castellan. Né? Isso já é um exemplo real, né? do sal Na2K. Então a gente tem aqui várias regiões, né? Vamos ver cada uma separadamente. Aqui a gente tem líquido, aqui a gente tem equilíbrio líquido mais potássio, aqui a gente tem equilíbrio potássio mais Na2K, esse composto formado aqui que se funde de maneira incongruente. Nessa região a gente tem equilíbrio líquido mais Na2K. Nessa região aqui a gente tem equilíbrio Na2K aqui, né, e sódio puro. Aqui nessa região toda, né, que a gente tem líquido mais Na2K. É porque às vezes essas linhas que o Castellan coloca confundem a gente. Né? E aqui todo aqui a gente nessa região inteira aqui a gente tem líquido, né, aqui nessa região aqui. Qualquer ponto aqui a gente tem equilíbrio líquido e sódio puro. Então vamos dar uma olhada primeiro nessa curva, nessa isopleta de A até G. Né? Então em A a gente tem Na2K puro, composto puro. Se a gente for aquecer até B, aqui a gente tem o ponto peritético, né? Que nessa região aqui, o Na2K começa a reação peritética a formar Na sólido e formar um líquido de composição C. À medida que a gente aquece mais essa mistura, por exemplo até E, daí a gente tem uma mistura só de sódio e líquido, né? Todo o composto foi decomposto. Todo o composto acabou formando líquido, ou foi pro líquido, e formou sódio puro. Até chegar ao ponto F, de E até F, a gente daí tem líquido e sódio. Aqui a gente tem uma solução saturada de sódio. E a partir daí, se a gente aquecer ainda mais, né, a gente está aquecendo de A até G, aquecer ainda mais, a gente funde todo o sódio, né, a gente dissolve todo o sódio no potássio. Então vamos seguir essa outra isopleta aqui, de Q até T, né, aqui a gente, nesse caso, resfriar, né, em Q a gente tem líquido, em R a gente começa forma uma solução saturada de sódio, né? A gente começa a precipitar sódio. Se a gente for resfriando aqui ao longo de R e S, a gente só está precipitando mais sódio. Em S, a gente começa a haver uma reação peritética, né? Porque olha só o que a gente tem aqui. A gente tem sódio puro, a gente tem um composto sendo formado e tem um líquido de composição C. Então é um caso contrário, que o líquido mais o sódio começa a formar o composto C. E em T, a gente tem sódio puro com um composto Na2K puro, né? Aqui sempre sólido. Né? Agora vamos pegar aqui a direita da reta do composto puro. Vamos pegar a isopleta IJKL. Em I a gente tem líquido. Em J a gente começa a formar sódio. Né? Aqui é a solubilidade do sódio nessa mistura Na mais K. Então entre J e K a gente está diminuindo a temperatura, a gente está precipitando mais sódio, até chegar em K. Em K a gente começa a ver a reação peritética, a gente começa a formar o composto, Na2K, e ele está em equilíbrio com o líquido. Né? A partir de K até L a gente tem um equilíbrio entre o líquido e o composto Na2K. Então esse composto tem um ponto de fusão incongruente, né? E a gente tem no ponto peritético, né? No ponto B aqui, a gente tem a formação, se a gente pegar de novo a isopleta de A até G, no ponto B a gente tem a formação, a gente tem a decomposição do composto Na2K formando sódio puro, né? E o líquido de composição C, nesse ponto aqui, né? Começa a reação peritética. Então a gente tem duas transições de fase envolvendo o equilíbrio sólido-líquido. Né? Primeiro, a transição de fase peritética, que a gente acabou de ver. É um sólido formando um líquido mais um outro sólido. Né? Por exemplo, Na2K, que era o composto, formando um líquido, que é uma mistura de sódio e potássio. E mais um outro sólido, no caso que a gente viu, sódio. Né?
A gente também viu já antes a transição de fase eutética, em que um sólido mais um outro sólido forma um líquido. Então essas são as duas transições de fase envolvendo esse equilíbrio sólido-líquido. Bem, então nesse vídeo era isso. No próximo vídeo a gente vai discutir a miscibilidade de sólido em sólido. A gente vai ver casos não em que os dois sólidos são immiscíveis, mas sim casos que eles são parcialmente miscíveis ou formam uma solução sólida, são totalmente miscíveis.